Nós podemos dizer que a Bíblia apresenta Jesus como profeta no sentido de que ele é aquele que revela Deus ao mundo. Como profeta, Jesus comunica a verdade divina, ele revela o Pai à humanidade. Então, sem o ministério profético de Cristo, não haveria qualquer conhecimento acerca de Deus, visto que ele próprio é o Verbo de Deus. Por isso, Jesus como profeta é a suprema revelação de Deus para o homem. Mas nós também precisamos enfatizar, é importante entender, que Jesus não é qualquer profeta. A vinda de Cristo à Terra como profeta foi, inclusive, cumprimento de profecias registradas nas Escrituras. No Pentateuco, por exemplo, nós lemos a conhecida profecia de Moisés, onde ele diz: "O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis." E essa mesma profecia, muito tempo depois, foi citada no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, interpretando que ela de fato se referia diretamente ao ministério profético de Jesus Cristo. E realmente, durante seu ministério terreno, por várias vezes Jesus foi identificado como profeta. A mulher samaritana, por exemplo, declarou, "Senhor, vejo que és profeta." As multidões em Jerusalém também chegaram a essa mesma conclusão lá na ocasião da entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo. Por isso, aquelas multidões diziam, gritavam: "Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia." Inclusive, lá em Mateus capítulo 13, versículo 57, nós vemos que o próprio Jesus falava de si mesmo como um profeta. Então, realmente, muitas pessoas em Israel reconheceram Jesus como um grande profeta, mas elas falharam em entender a qualidade de profeta que ele era. Elas falharam em entender que quem estava diante delas não era qualquer profeta, mas era o profeta por excelência. A maioria daquelas pessoas não compreendeu o verdadeiro caráter do Senhor Jesus Cristo e de sua obra. Por isso, quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem as pessoas diziam que ele era, a resposta foi a de que aquelas pessoas realmente pensavam que Jesus era um profeta, talvez João Batista, talvez Elias, talvez Jeremias, mas essa não era a resposta correta. A resposta correta foi aquela dada pelo apóstolo Pedro mediante a revelação de Deus: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E nesse ponto fica muito clara a diferença entre Cristo como profeta e os profetas na antiga dispensação. Os profetas do Antigo Testamento proclamavam a palavra de Deus, mas Jesus Cristo, ele próprio, é a palavra de Deus. Jesus não é somente o sujeito da profecia, ele é o principal objeto da profecia. Ou seja, o que Cristo fazia era literalmente uma demonstração e não apenas um pronunciamento da verdade e da realidade divina. E isto está de acordo com a afirmação bíblica de que Jesus Cristo é a revelação final de Deus para o mundo. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. E o escritor de Hebreus fala de forma muito clara sobre isso ao afirmar que nos tempos passados Deus falou de muitas maneiras, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Mas muitas pessoas pensam que o ofício de Jesus como profeta ficou apenas restrito ao seu ministério terreno. E isto é um erro. O correto é entender que a função profética do Filho de Deus é anterior à sua encarnação e também é posterior à sua ascensão, ou seja, ela continua ativa até hoje. O apóstolo João, por exemplo, fala de Cristo como o eterno Verbo de Deus, através do qual foram feitas todas as coisas. E o mesmo João ainda completa que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, o ministério profético de Jesus Cristo não é uma continuidade do ministério dos profetas do Antigo Testamento, mas antes é a sua base fundamental. Por isso, o apóstolo Pedro escreve que os profetas dos tempos do Antigo Testamento profetizaram pelo Espírito de Cristo que estava neles. Além disso, da mesma forma que o ministério profético de Jesus é anterior à encarnação, esse ministério continua ativo até hoje, agora principalmente através da igreja. Na verdade, foi o próprio Senhor Jesus quem prometeu: "Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai." E o apóstolo Pedro também escreve que a missão dos redimidos é anunciar as obras daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então, quando os crentes proclamam a verdade do Evangelho ao mundo, Cristo está continuando sua obra de revelação. Além disso, o ofício de Cristo como profeta alcançará o seu cumprimento pleno e final na ocasião de sua grande revelação no dia de sua segunda vinda, quando nós o veremos assim como ele é. Então Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o nosso profeta eterno.